Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. E essa semana e na próxima semana, estaremos com o especial Jesus, esse nosso guia, esse nosso modelo, essa sustentação que é Jesus em nossas vidas, né? Para iniciar, eu quero compartilhar com vocês um poema muito bonito que está na Antologia Espírita, que é Jesus. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfuma as almas e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Os corações abre-se nova torrente de esperança e a humanidade, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime, em sua gloriosa espiritualidade. O Evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Está lá na Antologia Mediúnica do Natal, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier. Então, que nós possamos, amigos, irmãos de caminhada, seguirmos juntos, né? E eu quero convidar agora, Mara, é possível você fazer para nós a nossa oração inicial, Mara? Faço, pode deixar que eu faço. Pode ser agora, Mara. Pode ser agora? Vamos, então, cerrar os nossos olhos, a fim de que a gente fique mais tranquilo, mais sereno, se desligue das coisas imediatas, serenar a nossa mente, o nosso coração, a fim de sintonizar com a espiritualidade amiga que se encontra na casa de cada um de nós. Nesse momento em que retiramos toda segunda-feira, a fim de estudarmos o Evangelho através dos recursos da tecnologia, cada um nos seus lares, tenhamos a certeza que somos visitados pelo nosso anjo guardião e pelos espíritos que dirigem os trabalhos da nova era. Então, é nessa certeza que pedimos a eles nos amparar, ampliar o nosso discernimento, a nossa capacidade de compreensão, e amparar também o orador da noite, preparou com zelo, com amor o trabalho de hoje. Desejamos a você, nosso amigo Sandro, que possa realizar um bom trabalho, que a espiritualidade o envolva, o proteja. Que assim seja. Assim seja. Então, meus amigos, hoje, como eu falei já, né, nós vamos estar trabalhando 2 capítulos desse livro. Seria bom se a gente pudesse trabalhar todos os capítulos. O nosso amigo, o seu Sandro, escolheu um, e a nossa companheira da semana que vem escolheu outro. Ele é da série psicológica de Joana de Ângeles, Jesus e Atualidade. A Joana, ela faz o prefácio desse livro, e ela coloca o seguinte: eu não vou ler todo, porque é longo,
porque senão eu vou deixar para que o nosso expositor hoje possa trabalhar um pouquinho mais. Ela fala o seguinte, que a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nesses dias. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradiava. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas cegas, ele ressurge na consciência moderna em plenitude, jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Então, com essas palavras da nossa mentora, né, de Divaldo, né, essa irmã que vem sempre nos falar dessa psicologia profunda, eu quero convidar o nosso amigo Sandro, esse companheiro que labuta aí pela doutrina espírita, e que hoje nos atendeu tão amavelmente, né? E ele irá comentar para nós sobre Jesus e o amor. Eu até brinquei com ele. É fácil, mas não é fácil. Então, seja bem-vindo, seu Sandro, a espiritualidade amiga, a equipe do senhor José Marques Garcia, que é o patrono da nossa casa, o ampare, o ilumine, nesse estudo que o senhor preparou com todo amor e com todo carinho. Seja bem-vindo, meu amigo. Tá certo, muito obrigado. Boa tarde, boa noite a todos. Antes, eu só gostaria de confirmar qual é o meu limite de tempo. Eu me esqueci da última vez. Uhum. Em torno de uns 50, 55 minutos. Tá. Assim, Até por volta tá? de 21 horas, então. 5 para as 9, mais ou menos. Sim. Tá perfeito, então. Então, vamos falar de Jesus, né? Mais uma vez, boa noite a todos. E nessa tarefa de falarmos do Mestre, é até importante, até gostoso falar, principalmente quando nós chegamos aí próximo dos festejos natalinos, né? Embora não seja efetivamente a data do nascimento de Jesus, né, segundo os historiadores apontam, mas é a data que nós, os cristãos, temos gravada como sendo o natalício do Mestre, daquele que veio ao planeta Terra para nos ajudar, para nos encaminhar. Então, vamos aproveitando aí esse texto maravilhoso de Joana de Ângeles, nós vamos começar com com duas frasezinhas que nós encontramos lá no próprio texto, Jesus e o amor. Nessa psicografia de Divaldo Pereira Franco, é o primeiro livro, né, da série psicológica de Divaldo, de Joana de Ângeles com Divaldo, e ela diz: a figura humana de Jesus confirma a sua procedência e realização como ser mais perfeito e integral, jamais encontrado na Terra. Toda a sua vida se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina, conservando a individualidade em um equilíbrio psicofísico. Ela começa mostrando-nos, apresentando-nos um Jesus que, na maioria das vezes, nós não olhamos, não enxergamos. Nós acreditamos, sim,
no Mestre, naquele enviado de Deus. Muitos confundem Jesus com o próprio Deus, dada a sua natureza divina, né? Isso não é de todo errado, embora seja equivocado, já que Jesus é também um filho de Deus. Mas nós sabemos, sendo ele o espírito mais evoluído que já passou pela Terra, um espírito perfeito já, né? Quando veio à Terra, então nós sabemos que ele está muito ligado a essa divindade, né? Na verdade, o representante de Deus aqui na Terra, podemos dizer assim, de maneira a juntarmos as diferentes doutrinas e entendermos um Jesus de uma maneira um pouco mais ampla, menos fechada. E nós podemos iniciar esse comentário, ou dar sequência, né, com uma pergunta: onde e quando nasceu Jesus? Teríamos, obviamente, diante disso, se estivéssemos em uma plateia fazendo tipo pinga-fogo, né, com perguntas e respostas, nós teríamos facilmente a resposta de que Jesus nasceu na manjedoura, né? Nasceu lá em Belém. Teremos toda aí, algumas pessoas poderiam contar-nos as histórias que nós recebemos, né, da vinda de Jesus ao planeta Terra. Mas, ainda na série psicológica de Joana de Ângeles, nós vamos encontrar em um outro livro, que não este, Jesus e a Atualidade, mas no livro Desperte e Seja Feliz, no capítulo 1, O Homem Jesus. E ali, Joana de Ângeles também nos diz: Jesus transcende, desse modo, os estágios do processo evolutivo da Terra, porquanto ele já era o construtor do planeta, quando sequer a vida nele se apresentara. Olha só que coisa divina! Ele já era o construtor do planeta. Dá para entender o que significa isso? Dá para nós visualizarmos o que significa isso? Vamos entender, vamos compreender, então, a magnitude disso tudo trazido por Joana de Ângeles. Segundo as tradições do mundo espiritual, que dirige, né, os fenômenos de todo o nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo, nosso Pai amado, e em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. O que significa dizer que, em todos os planetas do universo, existem espíritos puros coordenando as suas respectivas atividades e vidas, e com o planeta Terra, isso não seria diferente. Vindo também dessa comunidade de espíritos ou de seres angélicos e perfeitos, né? Jesus, o nosso diretor espiritual, veio para conduzir, então, a formação planetária. Vamos lembrar, então, que o nosso planeta tem, segundo a ciência, 4 bilhões e 500 milhões de anos. E aí nós vemos Joana de Ângeles falando que Jesus foi o construtor do planeta. E essa informação também é confirmada por Emmanuel, que nos afirma que Jesus já dirigia os destinos do planeta há 4 bilhões e 500 mil anos. Olha que coisa interessante para nós estudarmos. Isso nós encontramos lá no livro A Caminho da Luz. Vamos então pensar, vamos rememorar a missão de Jesus aqui na Terra. Se ele foi, como dizem os Espíritos, Emmanuel e Joana de Ângeles, designado para dirigir a Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos, e ele acompanhou toda a formação do planeta,
nós temos que entender, segundo as próprias lições de Emmanuel, que ele coordenou os nascimentos dos primeiros vegetais, dos primeiros animais. Ele acompanhou todas as revoluções sísmicas por que passaram o planeta, todas as alterações climáticas, de aquecimento, de congelamento. Tudo isso não foi simplesmente acompanhado, não, foi coordenado por esse engenheiro espiritual que é Jesus. E não só isso, ele acompanhou a habitação do planeta. Quando os primeiros espíritos, ainda na condição de total ignorância, na primeira ou nas primeiras caminhadas no planeta, da vida, né, da própria vida, da própria existência do espírito, vieram ao planeta Terra já sob a batuta do Mestre Jesus. Ele operou a escultura geológica do nosso orbe terreno. Ele talhou toda essa escola abençoada e grandiosa, na qual nós podemos afirmar com toda certeza que o seu coração já havia iniciado uma expansão de amor, de claridade e justiça, lá no início da criação. E é óbvio que ele não estava sozinho. Nesta coordenação, nessa direção, na construção planetária, ele se fazia ladear por um exército de trabalhadores devotados. Ele trazia consigo um grande número de espíritos que aceitaram a nobre missão de ajudar na construção do planeta. E ele o fez de forma magnânima. Ele criou os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando tudo, organizando o equilíbrio daquilo que seria a nossa futura moradia. A moradia de corpos simples de matéria, até chegar à habitação humana. Ele organizou o cenário da vida, ele criou, obviamente, sobre as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres que viriam posteriormente, seríamos nós, espíritos endividados, espíritos em crescimento e em aprendizado espiritual. Ele fazia toda essa coordenação com maestria. Ele fez, por consequência da preparação para que nós pudéssemos habitar este planeta, com essa conformação física que nós temos, ou que nós tínhamos quando nós viemos no início da habitação planetária, ele fez com que a regulagem da pressão atmosférica fosse adequada à nossa conformação física. Ele se antecipava a tudo, ele organizava tudo, ele estabeleceu os grandes centros de força para que o planeta entrasse em uma completa harmonia. A ionosfera, a estratosfera, os fenômenos elétricos, tudo que faz parte dessa existência planetária. Ele construiu e organizou as usinas de ozônio, que ficam a 40, 60 quilômetros de altitude, para que elas filtrassem os raios solares, para que nós pudéssemos receber todo esse remédio solar, toda essa energia emanada pelo Sol, sem que ele prejudicasse o nosso corpo, o corpo que nós estaríamos ocupando enquanto habitantes do planeta. É uma engenharia, é uma estrutura criada, organizada, administrada por Jesus, que nos dá uma noção de que Jesus não era simplesmente um homem que veio para falar ficar aqui 33 anos. Não foi simplesmente um homem que falou por 3 anos nas ruas de Jerusalém. Não foi simplesmente um homem que foi sacrificado no Gólgota. Ele era muito mais do que isso. Esta passagem que ele teve na Terra foi apenas para nos mostrar que efetivamente ele estava do nosso lado. Mas ele já estava antes.
Ele já fazia parte da nossa vida sem mesmo nós termos nascido, sem mesmo nós termos existido. É muito provável que milhares e milhares desses espíritos que habitam hoje o planeta Terra sequer tinham sido criados por Deus quando ele já coordenava o nosso planeta, já coordenava a formação planetária. A nossa visão é que é um pouco fechada, um pouco curta, e não consegue enxergar todo esse tamanho. Mas ele já existia, já estava aqui, perfeito. Esse que é o detalhe. Ah, mas então ele está aqui há 4 bilhões e 500 milhões de anos? Pode ser que tenha algum espírito que também esteja aqui há 3 bilhões de anos? Pode até ser. Mas há 4 bilhões e meio de anos, ele já era perfeito. Ele já fazia parte da comunidade dos espíritos angelicais. Ele não é simplesmente um habitante da Terra, não. Ele é o diretor, ele é o coordenador, ele é o construtor do planeta. E, obviamente, que aí os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, quando conhecedores de toda a magnitude de Jesus, os nossos sentimentos acabam se abrindo e acabam compreendendo muito mais do que quando nós assistimos um filme de Jesus, ou do que quando nós lemos na Bíblia que Jesus foi sacrificado pelos judeus, pelos romanos. Quando nós falamos em Jesus, eu até estava pensando sobre isso antes de começar nosso comentário aqui. Eu tenho lá preparado uma palestra de Jesus e tenho preparado uma palestra sobre o amor. E eu estava pensando nas duas palestras, nos dois comentários, como seria dissociar a palestra Jesus do amor? E como seria dissociar a palestra amor de Jesus? Eu não consegui resposta. Porque no nosso entendimento cristão, ainda que cristãos engatinhando em processo de aprendizagem, nós já conseguimos definir claramente nas nossas idealizações, na nossa mente, que Jesus é a personificação do amor. E que não existe amor sem entender Jesus. As duas estão intimamente ligadas. Os dois temas, os dois assuntos estão intimamente ligados. Por isso, achei interessante falarmos aí de Jesus e o amor. Eu poderia falar de uma palestra ou de outra, falar só de Jesus ou falar só de amor. Em ambos os casos, eu estaria falando de Jesus e o amor. Não daria para separar. Mas vamos ficar aqui falando de Jesus e amor. Como eu disse antes, ele estava acompanhado de muitos espíritos que dirigiam, que ajudaram na direção, na condução da formação planetária. Mas pensemos na vinda de Jesus. Para nós entendermos a expressão do amor, ou a apresentação do amor para nós, vamos pensar, então, na vinda de Jesus ao planeta. Ele veio há 2022 anos, segundo o calendário gregoriano, né? Um calendário adaptado aí à nossa contagem, né? De dias, de horas, com base no sistema solar, com base no nascer e pôr do sol. Mas vamos ficar, então, analisando que Jesus veio há 2022 anos ao planeta Terra. Mas, antes da vinda de Jesus, ele se encarregou de preparar a humanidade para a sua chegada. Ele enviou antes Moisés, que trouxe um código de leis, né? um emaranhado de normas de conduta pessoal, de relacionamento interpessoal, mostrando-nos de forma, às vezes, um pouco rígida, mas necessária, do nosso comportamento e do nosso relacionamento com Deus, das consequências dos nossos erros, dos nossos atos. Vieram logo ali
antes e depois de Moisés, vieram os profetas que falavam de Deus, que falavam dessa ligação do homem com a divindade. Vieram grandes filósofos da antiguidade que antecederam ainda Jesus. Podemos citar aqui de forma rápida e en passant, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, que falavam também dessa relação de ética e de amor, todos preparando para que Jesus, no momento apropriado, viesse ter conosco, viesse se apresentar no planeta que ele já dirigia. E preparando essa vinda de Jesus, quando já estava próximo, ele ainda se encarregou de encaminhar outros seguidores seus, outros trabalhadores seus. Mandou Maria, José, Saulo, Zacarias, Isabel, são os pais de João Batista, né? Que o antecederam. E próximo à vinda dele, ainda encaminhou mais um grande número de espíritos que já conheciam a sua mensagem, já conheciam o seu trabalho, e vieram contemporâneo a ele, nasceram mais ou menos no mesmo período, e quando veio então Jesus, quando ocorreu o advento de Jesus, de uma forma diferente do que os judeus esperavam, mas Jesus veio, porque os judeus, na verdade, esperavam que Jesus, como o grande Messias, viesse e chegaria ao mundo em uma grande carruagem, cheio de ouro, como rei, como poderoso. E Jesus, o Messias, chegou, mas ele não chegou em um carro de ouro. Ele não chegou com glórias divinas. Ele chegou trazido do céu, mas pela legião de anjos. Ele não veio para humilhar os reis. Ele veio para ensinar a humildade. Ele não veio para tomar o poder. Ele veio para mostrar que o verdadeiro poder é o poder divino. É de Deus. Ele deveria operar milagres, prodígios, segundo os judeus, e ele o fez de forma muito simples. Mas quando ele o fez como um ensinamento. Ele não saiu curando e criando milagres e atos tresloucados de forma totalmente maluca, só para mostrar que ele era poderoso. Ele o fez com muita calma, com muita humildade, caminhando entre os pobres, entre aqueles mais necessitados, entre os mais sofridos. E ali ele produzia prodígios, sim, porque em alguns momentos, ante a necessidade daqueles que o buscavam, ele operou curas. Ele transformou água em vinho. Ele ajudou muita gente. Sim, ele o fez, mas sempre, em cada momento, ensinando o que significaria estas curas para a nossa vida, para a vida daquele que estava sendo curado. Quando ele curou o cego, ele quis mostrar para nós, cegos dos ensinamentos divinos, que nós também poderíamos enxergar, que nós também poderíamos buscar a luz. E nessa caminhada humilde de Jesus, ele nos ensinou muito mais que muitos daqueles que antecederam por 50, 60, 70 anos vivendo na Terra. Apenas 33 anos de passagem pelo planeta Terra, dos quais apenas 3, porque ele teve que aguardar os 30 anos da maioria penal da época, para que ele então pudesse falar, para que ele pudesse se expressar sem comprometer José e Maria. E em 3 anos, ele ensinou tudo o que nós precisávamos saber. Todo o roteiro de vida,
toda a receita para uma vida pródiga no futuro, uma vida feliz no futuro, ele deu em 3 anos que ele pregou nesse planeta. Portanto, embora nos diga a história que Jesus nasceu em Belém, nós podemos dizer que Jesus nasceu nos corações de cada um daqueles que conseguiram entendê-lo. Não foi simplesmente em Belém. Porque nascendo em Belém, ele não ficou ali. Ele foi caminhar entre os humildes. Ele se viu cercado de letrados pescadores, daqueles mais simples, que não sabiam ler e escrever. Ele falou aos mais simples e morreu em uma cruz, em meio a 2 ladrões. Poderíamos questionar, mas por que Jesus se deixou levar à cruz? Ele não teria poder suficiente para enganar ou para se livrar de todos os soldados, de todos os romanos que o perseguiam? Por que ele se deixou levar? Porque ele já sabia da missão que ele estava encarregado quando veio à Terra. O que ele veio fazer foi trazer a lei do amor. O que ele veio fazer foi nos ensinar a amar. Mas ele sabia que, embora tivesse preparado o terreno, tivesse enviado os profetas, tivesse enviado Moisés, os filósofos, ainda assim, nós não estávamos preparados para compreender a maior de todas as lições, que era a lição do amor ao próximo. E ele sabia, inclusive, que, em razão disso, por não compreender a sua mensagem, nós ficaríamos contra ele. Mas ele era Jesus. Ele continua sendo o Espírito perfeito, o coordenador, o diretor do planeta. E ele sabia que havia necessidade de estar aqui, ainda que, naquele momento, nós, que éramos abraçados por ele, não o aceitássemos quando ele falasse de amor. Por isso ele disse: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O que ele queria dizer? Aquela lei ensinada por Moisés, a pena de talião, ele não veio para destruir, ele veio dar cumprimento. Ele veio nos ensinar que ela era verdadeira. O problema é que nós tínhamos entendido errado. Havíamos feito uma interpretação equivocada da lei, da pena de talião, a causa e efeito. Nós achávamos que a causa e efeito era resolvida aqui por nós, que nós tínhamos o poder, nós tínhamos o comando. E se alguém, portanto, nos roubasse, nós cortaríamos a mão. Se alguém ferisse a lei em alguma coisa mais grave, perderia a vida. Se a mulher se desonrasse, ela era abandonada pelo marido, e coisas desse tipo. Porque estava previsto na pena de talião. E ele veio mostrar: olha, eu vim para dar cumprimento à lei. E a lei que vocês estão interpretando não é desse jeito. Aqui se faz, aqui se paga. Mas essa consequência, ela vem aqui dentro, ela vem aqui na consciência. E ele passou, então, a nos mostrar a nossa relação com Deus. O que Deus espera de nós: amar, perdoar, compreender, aceitar, dar a outra face. Isso é agir de acordo com os ensinamentos que foram apresentados lá atrás por Moisés de forma equivocada. A interpretação de forma equivocada. Jesus, o grande mestre, ensinou-nos vivenciando o que até hoje nós não conseguimos fazer, mesmo aprendendo, mesmo ouvindo, mesmo lendo. O perdão.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Era essa a lição máxima de Jesus. Ali ele ensinava a lei do amor. Mas embutida nessa lei do amor, nós encontrávamos uma outra lei, que era do perdão. Por que embutida? Ora, não é possível amar se eu guardo mágoa do meu irmão, se eu tenho rancor no coração, se eu tenho ressentimento contra meu irmão, se eu desejo mal porque em algum momento ele me prejudicou, eu não consigo praticar o amor. Porque não dá para desligar uma coisa da outra. Ou eu amo ou não amo. Eu não posso dizer que eu amo, que eu pratico o amor ensinado por Jesus, mas o meu irmão eu não perdoo. Isso é impossível. Ou ama ou não ama. Essa é a lei de Jesus, é o ensinamento de Jesus. Porque essa, na verdade, não é nem a lei de Jesus. Essa é a lei divina. Essa é a lei de Deus, que Jesus se encarregou de nos apresentar. Embora nós falamos, Jesus trouxe a lei do amor, Jesus falou da lei do amor. Sim, foi Jesus que nos apresentou a lei do amor. Mas é uma lei divina. Isso faz parte de todo o arcabouço da lei de Deus. E Jesus, o seu grande professor e aplicador da lei divina. Quando Jesus nos ensina a lei de Deus e nos ensina a lei do amor, ele nos ensina também o combate ao uso das práticas exteriores. Foi ele mesmo quem disse: toda a lei e os profetas se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós vamos falar de amor, bastaria nós repetirmos essa frase de Jesus, e já deveria ser suficiente para todos nós conseguirmos estabelecer uma reflexão sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, com base em algo muito simples que Jesus ensinou. Simplesmente amar. A sua proposta não se resumiu a um povo ou a algumas pessoas, embora ele a tenha apresentado lá para aquele povo de Israel, lá em Jerusalém, nas cercanias de Jerusalém, mas a lição dele estava sendo ali plantada para que ali ela fosse disseminada, para que ela florescesse, para que ela se reproduzisse, para que toda a humanidade a conhecesse. Embora existissem outras comunidades e que já acreditavam, já tinham a crença em outros deuses ou em outros salvadores, ele, como líder espiritual da Terra, já sabia do seu compromisso e já sabia da necessidade de propagação dessas mensagens, desses ensinamentos, dessas lições. Por isso, quando nós percebemos, estudando a história de Jesus, que depois da chamada traição de Judas, Jesus foi preso, foi processado, um processo totalmente diferente do usual, um processo sumário, foi condenado também sumariamente e foi levado ao sacrifício da cruz. Naquele momento, quando Jesus estava sendo sacrificado, preso à cruz, olhando essa imagem que nós temos, cada um de nós tem, de Jesus lá, preso à cruz, nós poderíamos até questionar, e eu já fiz isso em algumas palestras.
Nós acreditamos que Jesus estava preso pelos pregos fincados em suas mãos e seus pés, ou amarrados. Alguns dizem que era simplesmente uma amarração e não pregos. Nós acreditamos que aquilo é que segurou Jesus à cruz? Num primeiro momento, parece que sim, que foram aqueles pregos que seguraram Jesus, ou as amarrações, as cordas que seguraram Jesus. Mas não foi. Não foram aqueles pregos que seguraram Jesus. O que segurou Jesus à cruz foi o amor que ele devotou a todos aqueles que estavam habitando e que viriam a habitar este planeta. Foi esse amor que Jesus já tinha aquilo dentro de si, de forma tão intensa, que não era a dor dos pregos, que não era a dor da coroa de espinhos, que poderia demover a sua determinação de plantar a mensagem e de fazer com que a mensagem se produzisse pelos séculos e séculos futuros. E foi exatamente o derramamento de sangue de Jesus que nós o fizemos, que nós que hoje nos dizemos cristãos, talvez naquele momento estivéssemos lá, batendo palmas, gritando, ovacionando os romanos porque levaram o Cristo à cruz. Mas, independente disso, ele continuou exercitando o amor e ensinando o amor, mostrando que, mesmo na cruz, ele não deixava de nos amar. E hoje, quando alguém nos joga uma pedra, quando alguém nos ofende, às vezes até sem querer, nós não perdoamos. Quando alguém atravessa o nosso caminho inadvertidamente, provocando-nos um prejuízo, atrasando a nossa caminhada, ou alguma coisa que o valha, nós ficamos revoltados, nós ficamos irados e não queremos perdoar, não queremos compreender. E Jesus perdoava, e Jesus compreendia. E como compreendeu a nossa imperfeição? Mesmo olhando lá do alto e vendo-nos embaixo, todos alegres, felizes, gritando, levando o Cordeiro de Deus à cruz, nós fazíamos festa. E ele lá em cima compreendia tudo isso, entendia a nossa inferioridade moral, a nossa inferioridade espiritual, e não titubeou, e mesmo assim, olhar para o alto e rogar ao Pai que perdoasse a todos nós, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Esse é o amor de Jesus. Porque ele caminhou aqui sobre a terra, não foi porque alguém mandou caminhar. Ele caminhou com autoridade de quem sabia o que estava fazendo. Por isso ele foi respeitado. Até por eles, até por aqueles doutores da lei, até pelos ricos, pelos reis, até pelos sacerdotes romanos, pelos sacerdotes judeus, ainda que não concordasse com ele, porque tinham medo que ele tirasse deles a autoridade, ainda assim, eles o respeitavam porque enxergavam nele uma autoridade que nenhum outro judeu ou romano demonstrava ter. Ele tinha essa autoridade moral que emanava de Jesus, que emanava dele. Essa luz que a gente não conseguia enxergar na sua plenitude, mas era uma luz que iluminava todo o seu redor e fazia com que as pessoas o enxergassem de uma maneira diferente. E essa luz era o amor saindo de si, era o amor saindo de dentro dele e atingindo e buscando exatamente aqueles que estavam sedentos desse amor. Ele não buscava aqueles que conheciam a lei, eles buscavam aqueles que não conheciam, porque eram esses que precisavam entender a verdadeira lição, a verdadeira lei divina. Por isso, os seus ensinamentos, os maiores ensinamentos que ele nos apresentou, se resumiram em um pequeno sermão. Embora nós conheçamos os outros sermões, mas este
o Sermão da Montanha, resumiu toda a doutrina dele. De tal maneira que um líder hindu, portanto não cristão, chegou a mencionar que se todas as leis se perdessem, se todos os livros fossem queimados e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Porque ali Jesus ensinou tudo isso que nós estamos tentando entender todas as vezes que nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as vezes que nós pegamos a Bíblia, todas as vezes que nós pegamos o livro do Chico Xavier, trazido aí pelos nossos orientadores espirituais, quando nós pegamos os livros do Divaldo Franco e todos os outros livros, sejam espíritas, católicos, evangélicos, seja quais forem os livros, cada vez que nós pegamos esses livros, nós estamos aqui, na verdade, na busca do entendimento de uma lição que Jesus deixou de forma simples, lá no Sermão da Montanha, ensinando-nos a amar, mostrando-nos que são as aflições, que são as dores que nos conduzem à felicidade, porque são essas aflições que nos fazem aproximar de Deus. Porque são nesses momentos de aflição que nós nos recolhemos e oramos, e pedimos, e lembramos da existência do Pai. Quando Ele nos faz lembrar que o céu está preparado para os brandos, para os pacíficos, para os que têm puro coração, para os que são pacientes, para os pobres de espírito. Porque esses, nesta condição de brandura, de paciência, de pacificação, de simplicidade e de humildade, já estão compreendendo as suas lições. Já estão entendendo o maior mandamento, que é o mandamento do amor. Dessas lições todas, nós podemos destacar a grande delas, que é a humildade, como a fiel defensora do amor diante do implacável vício do orgulho. Essa humildade que nos faz abaixar a nossa vaidade e o nosso orgulho e enxergar que, de fato, amar é muito bom. Amar como Jesus nos ensinou é ótimo. E viver em função do amor é algo inimaginável para nós, pobres mortais. Mas é, da mesma maneira, algo que nós devemos perseguir constantemente para vencer os nossos vícios morais. Amar cada vez mais, ainda que derrapemos, ainda que nos desviemos do caminho em alguns momentos, quando estivermos totalmente desequilibrados, quando alguém nos tira do norte, nos tira do sério, façamos uma tentativa, um exercício rápido, dar uma paradinha, lembrar do amor de Jesus e tentar nos sintonizar novamente para aplacar a nossa ira, para aplacar o nosso egoísmo, para vencer a nossa ânsia de vingança. Se em cada momento desses de desequilíbrio, nós conseguirmos dar uma puxada na nossa consciência e nos redirecionarmos no ensinamento maior de Jesus, que é a humildade e o amor, tenhamos a certeza, nós continuaremos caminhando mais rapidamente na direção do Mestre. Porque nos dizer cristãos é muito fácil. Falar que nós somos seguidores de Jesus é muito fácil. Mas o problema é que, na maioria das vezes, ainda que nos dizendo servidores de Jesus, nós somos como ovelhas perdidas. Porque nós nos deixamos envolver por promessas de enriquecimento, de saúde imbatível, de mesa farta, como se isso fosse a solução maior dos nossos problemas. Pode até ser uma solução passageira. Quem não quer uma mesa farta? Quem não quer sobra de dinheiro? Quem não quer ter saúde?
mas isso é passageiro. O que nós precisamos realmente buscar é o compromisso espiritual. É a nossa responsabilidade enquanto educadores de alma. E não apenas sacerdotes ou dirigentes religiosos ou pais amorosos, pseudo-amorosos, né, que deixamos nossos filhos fazerem tudo sem ensinar-lhes o necessário, que é exatamente a busca da ética e da moral cristã. Quando nós nos dizemos cristãos e defendemos Jesus com todas as forças, mas entendemos, acreditamos e buscamos que aqueles irmãos nossos que estão cometendo erros ou crimes que sejam severamente punidos e, por que não, mortos, para aprenderem. Quando nós pensamos dessa maneira, ainda que frequentando a casa espírita ou a igreja evangélica ou protestante ou católica, ou seja lá qual for, ainda que nós estejamos envolvidos com esses ensinamentos que nós achamos que são o suficiente para a nossa vida, se nós não estivermos colocando em prática esses ensinamentos, não adianta nada. Eu quero amar, eu quero fazer o que Jesus ensinou, mas eu não admito que um irmão, que um outro indivíduo pule o muro da minha casa, roube os meus bens. Se eu ver ele pulando o muro, eu quero ter uma arma guardada dentro da minha gaveta, porque eu quero um tiro nele, eu quero matá-lo. E se não matar, eu quero alejar, para ele aprender. Nós estamos voltando para a pena de talião, ensinada por Moisés, e desfazendo tudo o que Jesus ensinou. Ele ensinou amor, não ódio. Ele ensinou perdão, não a vingança. E nós estamos buscando os ensinamentos que satisfazem o nosso momento atual, a nossa vida atual. Eu quero ter tranquilidade, eu quero ter paz. Eu não quero sair na rua com medo de ser assaltado. Eu não quero sair à rua com medo de ser morto. Tudo bem, ninguém quer. Mas não é matando aqueles que poderiam nos matar que nós vamos fazer isso. Se fosse assim, Jesus teria, antes de ser levado à cruz, determinado uma tempestade, um dilúvio, e matado todos aqueles que o perseguiam. Se fosse assim, Jesus não teria reagido com energia quando Pedro sacou de sua espada e cortou a orelha do soldado. Ele não teria dito a Pedro, Pedro, embainhe a sua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Foi essa a lição de Jesus. É essa a expressão do amor. Nós queremos enxergar Jesus, o enxerguemos dessa maneira, perdoando a tudo e a todos, perdoando a todos os erros, porque os erros são também passageiros. Nós também fomos criminosos do passado. Nós também cometemos muitas atrocidades. Hoje, talvez nós estejamos numa condição melhor, já não cometamos tantos erros como no passado, embora também continuemos cometendo erros, mas aqueles erros mais graves que hoje nós enxergamos nos outros, provavelmente nós cometemos no passado. E mesmo assim, Jesus nos compreendeu e continuou dando-nos oportunidade de retorno para que nós continuássemos aprendendo e desenvolvendo. Porque para nós buscarmos uma vida calma, tranquila, aquela tranquilidade de sair na rua, de poder andar livremente, sem precisar de grandes muros nas nossas casas, será conquistado sim. Em algum momento, daqui a pouco, nós teremos essa possibilidade. Mas nós conquistaremos com amor e não com ódio. Nós conquistaremos ensinando os nossos irmãos em desequilíbrio a se reequilibrarem. Os nossos irmãos criminosos a saírem do crime. Aqueles que erram a vencerem os erros. Ensinando e praticando esses ensinamentos. Porque Jesus nos ensinou praticando. E é assim que nós devemos continuar fazendo. Para que nós possamos, então, fazer efetivamente o que Jesus nos ensinou. Amar.
lembramo-nos de ti, Senhor. Não pelas ruas de Jerusalém, sob o açoite de seus algozes, mas andando pelas mesmas ruas, levando amor aos infortunados. Não sob o escárnio dos romanos descrentes, mas diante da multidão de sofredores que se reuniam em torno de ti para ouvir tua palavra. Lembramos-nos de ti, Senhor, levando a cura aos inválidos, a luz aos cegos, o perdão aos pecadores, mas, acima de tudo, levando o pão espiritual aos homens de boa vontade. Não queremos lembrar de ti, Senhor, sob o Calvário construído pela ignorância humana. Nem queremos que a sua imagem nos seja apresentada simplesmente com uma coroa de espinhos cravada em sua fronte pelas mãos impiedosas dos carrascos. É pelo seu amor, pela bondade e pelo seu espírito de justiça que a nossa mente refaz a sua iluminada imagem. Senhor, faça com que os homens, lembrando de ti e da tua misericórdia, abandonem as armas, se sensibilizem com a miséria de seus semelhantes e, com amor, construam na terra o teu reino em paz. E Deus nos ilumine, continue sempre conosco, nos dando discernimento e serenidade para continuarmos praticando os ensinamentos do Mestre Jesus. Muita paz a todos e muito obrigado pela oportunidade. Seu Sandro, nós que agradecemos essas profundas reflexões sobre Jesus. Falar de Jesus é tão bom, ouvir Jesus ainda melhor ainda. A gente ficaria a noite inteira. Seu Sandro, só tira uma dúvida minha. Então, na época de Jesus, a maioridade penal era após os 30 anos? Sim, segundo alguns historiadores, alguns espíritos já nos afirmam que a maioridade penal naquela época era 30 anos. E um diferencial: todos os atos praticados pelos menores, os que pagavam eram os pais. Ou seja, qualquer ato criminoso para a época, os pais é que seriam processados e condenados. Só a partir da maioridade é que a própria pessoa respondia pelos seus atos. Daí, segundo os Espíritos diz, segundo Emmanuel diz, Jesus aguardou para que ele fosse responsabilizado pelos próprios atos. Porque ele sabia da missão, da grandiosidade, mas sabia também das consequências de falar sobre o amor. Ele sabia a revolução que iria provocar. Muito profundo, né? Então, nós temos que estudar muito, nós não conhecemos nada ainda, né, seu Sandro? Olha que esse detalhe eu não conhecia, então me chamou a atenção a hora que o senhor falou, deixa eu perguntar para o seu Sandro. Muito obrigada, seu Sandro. Espiritualidade amiga, senhor Edith Barçanuco, eu, em especial, a Meimei, que eu falo que é uma das professoras que nós temos aí no mundo espiritual. Continue te abençoando, te protegendo, para que o Senhor cada dia mais possa estar comentando o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Nossa gratidão. Que o Senhor possa levar até os seus familiares um Feliz Natal, um próximo ano de muita paz, de muita luz e de muito Jesus nos nossos atos, né? Então, a nossa gratidão. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado a todos vocês pela paciência de me ouvir. Imagina, seu Sandro, é muito bom ouvi-lo. Meus amigos, gostaram, né? Foi cheio de reflexões aí. Que nós possamos, então, né, ter o amor de Jesus, esse amor que ele nos ensinou, né, nas nossas vivências, né, no nosso dia a dia. E eu quero convidá-los para a próxima semana. A próxima semana nós teremos aqui a nossa amiga, né, companheira também de doutrina espírita, a Sônia Lúcia, que vai falar sobre Jesus
e a ingratidão. Nós não somos nada ingratos, né, meus amigos? Então, fica aqui o nosso convite para que todos possam estar aqui conosco, tá? Na sala virtual, os que não puderem estar aqui na nossa sala virtual, que possa acompanhar depois no YouTube. E essa energia tão boa que fica, né, quando falamos do Evangelho de Jesus, do amor de Jesus. Meus amigos, vamos agora para a nossa finalização, enquanto o seu Adalto está ali organizando para a sua oração final. Vamos mentalizar, então, esse nosso querido Mestre Jesus, de braços abertos, nos amparando, nos iluminando, nos abençoando sempre com esse amor que nos sustenta na caminhada. Que Ele possa adentrar os nossos lares, a sua equipe, fluidificar as nossas águas, que é o medicamento para o nosso corpo material, e reflete, e refletirá no nosso corpo espiritual. Que essas vibrações de paz, de luz, cheguem a todos que estão nos presídios, perambulando pelas ruas, que estão, Senhor, sem o norte, sem saber por onde ir. Abençoe a todos, querido Mestre Jesus, e que também a equipe do nosso querido Senhor José Marques Garcia nos fortaleça também nesta caminhada. Gratidão infinita por tudo que temos, por tudo que nos dá esses bons amigos, e ao nosso querido Pai, Deus, pela vida que nos deu e pela oportunidade que estamos tendo de adquirir cada dia mais experiências para a nossa evolução. Gratidão. Seu Adalto? Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e principalmente o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que assim seja, seu Adalto, meus amigos, muito obrigado pela companhia de todos, um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fica com Deus, pessoal. Até mais, se Deus quiser. Tchau a todos, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, nós que agradecemos, seu Sandro, gratidão. Até mais, amigos, até a próxima semana.